como você está essa manhã. É mais um dia onde os céus proclamam a nossa vitória. Um dia onde os céus declaram que a nossa vida é de Jesus. Operando esse Deus maravilhoso em nós, quem pode impedir? É Ele que desceu à terra, se fez carne, se fez homem, morreu por mim e por você. Nesta manhã Ele te diz, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque o sobrenatural vai acontecer. E tu testemunharás o meu poder agindo ao teu favor. Então, nessa manhã, levante-se. Coloque os pés no chão, mas coloque no nome do Senhor, crendo que você já venceu todas as coisas naquele que te fortalece. Lembrando que depois que você ouvir o áudio da palavra do dia, assistir o vídeo, nós temos a música da campanha que se inicia amanhã. Comece a cantar comigo hoje, bote bem alto dentro da sua casa. Ela diz, o tempo da colheita chegou, o tempo da honra chegou. Cante, levante as suas mãos e tome posse, porque o Senhor está movendo os céus e a terra ao teu favor. Hoje é terça-feira, 19 de abril de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Livro de 2 aos Reis, capítulo de número 1, versículo 9 em diante diz assim: Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, Se eu, pois, sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse, Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe, Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e colocou-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo, Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. A gente sabe que Elias foi perseguido por Acabe durante todo o tempo que ele profetizava nas terras de Samaria. Mas agora, aqui no livro de 2 Reis, a Bíblia vai dizer que Acabe morre. Chegou o final do seu reinado. E Moabe se levanta contra Israel. Então, Acasias, que assumiu o lugar do reinado de Acabe, ele sobe no quarto lá em cima, em Samaria, e ele fica doente.
E então ele chama alguns dos seus mensageiros e ele diz: olha, vai lá no Deus Baal Zabub, lá em Ecrom, e pergunta para ele se eu vou ficar bom dessa doença. Imagina só, o cara sabia que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel, mas ele insistia a fazer perguntas e a ter diálogos com outros deuses que não responderiam. Então o anjo do Senhor rapidamente fala com Elias e diz assim: te levanta e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei lá em Samaria. E pergunta a eles: por acaso lá em Israel não tem Deus, não? Por que vocês vão consultar um Deus de Ecrom? Então você fala aos mensageiros que leve a mensagem a Acasias. Assim diz o Senhor: da cama aonde subiste tu não vais descer, mas sem falta morrerás. E assim partiu Elias. Eu quero abrir uma aspas aqui hoje na palavra do dia. Quantas pessoas que já serviram a Deus, que conhecem a Deus, mas que têm se levantado contra o próprio Deus, discordando das coisas que Ele faz, e tem também se levantado contra ungidos de Deus. E essa manhã diz o Senhor: eis que um leito de enfermidade aguarda, assim como eu fiz na vida de Acasias. Eu estou também tocando com enfermidade aqueles que zombam do meu nome, que questionam a minha vontade e têm tocado nos meus ungidos. E muitos vão dizer: por que Deus está permitindo isso? Porque a minha fúria, a minha ira, diz o Senhor, se acendeu sobre a terra. Muitos têm me buscado confirmação. E quando eu confirmo, eles estão distorcendo a minha palavra. Esse é um tempo difícil para a igreja, porque eu estou peneirando ainda aqueles que ficarão e aqueles que partirão. Mas ai daqueles que se levantaram contra o meu nome e contra os meus profetas, porque um espírito de enfermidade os alcançará. E dessa cama, assim como Acasias, eles não poderão se levantar. A Bíblia vai dizer que os mensageiros escutam essas palavras da boca de Elias e eles dizem: olha, rei, esse profeta disse que o Senhor não vai viver, não. Ele disse que o Senhor vai morrer dessa doença. E aí o rei pergunta: como era a aparência desse homem? Como ele se vestia? E eles vão dizer: de pelos. E ele tinha os lombos cingidos com couro. O rei logo disse a Elias, o tesbita. Interessante que quando Acasias percebe que é Elias, ele logo se arma de uma forma terrível para destruir Elias. Ele pega um capitão que comandava 50 homens e ele diz assim: olha, vai ao encontro de Elias. Ele está sentado lá no cume do monte. Vai lá e fala para ele que eu mandei chamar. Interessante, né? Acasias estava num leito de enfermidade. Os soldados dele a caminho do monte para buscar Elias, mas olha a diferença. Elias estava no cume do monte. O Senhor diz para nós essa manhã: no cume do monte não há quem possa te tocar. No centro da minha vontade, não há quem possa te enfrentar. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Eles avistam Elias lá em cima do monte. E eles dizem assim: homem de Deus, o rei mandou você descer. Peraí, mas eles sabiam que Elias era homem de Deus. Por que Acasias não chamou Elias para orar por ele? Por que Acasias mandou pegar Elias? Era uma perseguição à vida do profeta. Mas Deus guarda os seus profetas. E Elias olha para eles e fala assim: tá bom, já que eu sou homem de Deus, se eu realmente sou, que desça fogo do céu e te consuma, capitão, junto com os teus 50. E a Bíblia diz que caiu fogo do céu imediatamente e consumiu aquele capitão e seus 50 homens.
Algo o Senhor tem para fazer na nossa vida essa manhã. E Ele diz: não peleja contra a minha igreja. Não toca nos meus ungidos. Porque fogo vai começar a descer do céu. Fogo vai começar a destruir, a consumir aqueles que com mau intento têm se apresentado a mim, pedindo que eu derrube ou destrua. Grande será a derrota dos inimigos de Deus e da sua igreja. Acasias, ele não fica satisfeito. Então ele envia outro capitão com mais 50. E eles vão e Elias continua onde? No cume do monte. Quando eles chegam perto de Elias, eles dizem: homem de Deus, o rei mandou tu descer. Elias age da mesma forma e diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu agora e consuma a ti aos teus 50. Pela segunda vez o fogo desce do céu. Elias, ele era reconhecido por Deus, ele fazia a vontade do Senhor, e aquele que anda com Deus jamais será envergonhado. Aquele homem e seus 50 foram destruídos imediatamente. Então o rei não fica satisfeito. E ele envia um terceiro capitão com mais 50 homens. Só que esse reconheceu a glória de Deus na vida de Elias. Ele olha para Elias e diz: oh, meu Senhor, eu te peço que poupe a minha vida. Poupe a vida desses 50 homens, porque já vieram 2 capitães aqui com 50 e foram consumidos pelo fogo. Eu só preciso que o Senhor tenha a minha vida preciosa aos teus olhos. E o anjo do Senhor disse para Elias: com esse aí tu pode descer. Tem medo não. Então Elias desce do monte. E Elias pergunta: por acaso não tem Deus em Israel? Para que o rei mande vocês consultar um Deus de Ecrom? E então a Bíblia diz que o Senhor manda dizer para o rei, diz para ele: dessa cama que ele subiu, ele não descerá, mas certamente ele morrerá. E assim o rei Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar. Quantas pessoas perderam o reinado espiritual? Quantas pessoas perderam a vida? E quantas estão sendo levadas a perder muito mais, porque não querem fazer a vontade de Deus, ou não reconhecem Deus, ou não aceitam o que o Senhor tem para elas. Mas levanta a tua mão essa manhã. Para você que ainda é Elias na terra, para você que guarda a palavra do Senhor, para você que tem se esforçado para fazer a obra, para você que tem apenas obedecido e está no cume do monte, diz o Senhor: te prepara, porque os teus inimigos não vão prevalecer contra ti. Todas as vezes que eles tentarem te enfrentar, eu te colocarei no cume do meu monte, na minha proteção, na sombra do esconderijo do Altíssimo, e tu vencerás. No meu nome, tu ficarás de pé e me glorificarás. Agora, vá no Spotify, no YouTube, onde você achar melhor, e canta comigo. Nós vamos começar a campanha cantando 7 vezes essa madrugada, essa manhã, essa tarde, a hora que você estiver me ouvindo. Tempo de colheita. Canta, compartilha, convida a sua família e vamos declarar em voz alta. Quando a gente declara, o milagre acontece. O tempo da colheita chegou para mim e para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. O tempo da colheita chegou, o tempo da glória chegou. Levante sua